Talvez você nunca tenha parado para pensar e se perguntado: embora a Bíblia se concentre principalmente em Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, existem outros personagens cujas histórias permanecem envoltas em mistério. Quem eram essas mulheres? Qual foi seu papel na continuidade da humanidade? Vamos explorar essas questões fascinantes e talvez encontrar respostas surpreendentes. Por isso, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe a história. A criação de Adão e Eva marca o início da humanidade, segundo o relato bíblico de Gênesis. Deus criou Adão do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas. Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, formando o primeiro casal. A partir deles, a humanidade começou a se multiplicar. Entre seus filhos estavam Caim e Abel. A Bíblia menciona que Caim se tornou agricultor, enquanto Abel foi pastor de ovelhas. Ambos fizeram ofertas a Deus, mas apenas a de Abel foi aceita, gerando inveja e raiva em Caim. Consumido por esses sentimentos, Caim matou Abel, cometendo o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Após o assassinato, Deus confrontou Caim e o amaldiçoou, fazendo com que ele vagasse errante pela terra. Caim temia ser morto por outros, o que levanta uma questão intrigante. Quem eram essas outras pessoas? O relato bíblico não dá detalhes, mas menciona que Caim conheceu sua esposa e teve um filho chamado Enoque, com quem construiu uma cidade. Esse detalhe sugere a existência de uma população maior do que apenas a família de Adão e Eva. As lacunas na narrativa bíblica. A Bíblia relata que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Gênesis 5:4. Mas seus nomes e histórias não são detalhados. Isso levou estudiosos a especularem sobre a existência de uma descendência mais extensa. É provável que Caim tenha se casado com uma irmã ou sobrinha, uma prática aceitável na época, dado o contexto da humanidade inicial. Outras interpretações. Algumas teorias sugerem que Deus poderia ter criado outros seres humanos além de Adão e Eva, embora essa ideia não seja explicitamente respaldada pelo texto bíblico. Outra possibilidade é que a narrativa de Gênesis esteja focada apenas na linhagem central da história de redenção, deixando de lado detalhes sobre outros grupos humanos. As filhas esquecidas de Caim. Embora os filhos e filhas de Adão e Eva sejam mencionados de forma breve, as histórias das mulheres dessa primeira geração permanecem em segundo plano. Fontes como o Livro dos Jubileus, considerado apócrifo, fornecem detalhes adicionais sobre as filhas de Adão e Eva. Mas essas narrativas não são amplamente reconhecidas pelas tradições religiosas. O papel cultural e histórico. Na época, casamentos entre parentes próximos eram comuns e necessários para a propagação da humanidade. A proibição de tais uniões surgiu muito tempo depois, com a Lei de Moisés, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Além de interpretações que divergem das versões mais aceitas, a relevância histórica do Livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua ligação direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis. Este livro apócrifo oferece uma interpretação aprofundada da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, incluindo a menção dos nomes das filhas de Adão e Eva e a descrição de suas vidas. Essa narrativa é especialmente significativa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam compreensões adicionais sobre eventos importantes do Antigo Testamento. Ao investigarmos o Livro dos Jubileus, em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, encontramos as figuras de Quelima e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos que Caim se retirou da presença do Senhor
e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avan, é reconhecida como esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos como o Livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada por Caim, ao mesmo tempo que a conotação de vício pode refletir os desafios enfrentados por Caim e Quelima após seu exílio. A Bíblia descreve que, após o trágico incidente envolvendo Abel, Caim encontrou Avan e fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. O livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o incidente com Abel. Avan surge como um elo essencial na linhagem de Caim, tornando-se uma figura central nos eventos após o banimento de Caim por conta do assassinato de Abel. Embora os textos da Bíblia não identifiquem a esposa de Caim, nem revelem sua origem, é importante considerar que, quando Caim se uniu a Avan, a terra provavelmente já estava bastante habitada. Certamente havia mais do que apenas 5 indivíduos na época, incluindo outras mulheres além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia baseia-se no longo período desde o exílio de Caim até seu encontro com Avan, o que se estima ter durado cerca de 300 anos. Durante esse intervalo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão ultrapassasse 50 e o número de filhos de Sete superava 20. Outro aspecto intrigante das primeiras gerações é a longevidade dos personagens antediluvianos. Esses patriarcas viveram vidas extraordinariamente longas, desafiando nossas noções modernas sobre a duração da vida humana. A longevidade é especialmente evidente nas genealogias descritas em Gênesis, onde figuras como Adão, Sete e Matusalém viveram por centenas de anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, conforme Gênesis 5:5. Seu filho Sete, que nasceu após a morte de Abel e foi crucial na continuidade da linhagem humana, viveu 912 anos. Gênesis 5:8. Enos, neto de Adão, viveu 905 anos. Gênesis 5:11. Esses exemplos mostram que durante os primeiros dias da humanidade, a longevidade não era uma exceção, mas sim a norma. Matusalém, o avô de Noé, é conhecido por ter vivido 969 anos, o que o torna a pessoa mais velha mencionada na Bíblia. Gênesis 5:27. Várias teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma delas sugere que o ambiente primordial era perfeito, com condições climáticas e atmosféricas que poderiam ter contribuído para a vida mais longa. A ideia é que a atmosfera da Terra, antes do dilúvio, oferecia uma proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que normalmente contribuem para o envelhecimento. Outros estudiosos sugerem que a genética dos primeiros seres humanos era diferente, permitindo uma vida mais longa. Além disso, algumas interpretações bíblicas apontam para mudanças divinas ou alterações nas leis naturais após o dilúvio. Em Gênesis 6:3, Deus declara que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Esta declaração pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem significativamente. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, Gênesis 25:7. E Moisés, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio
34. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a várias mudanças, como a alteração nas condições ambientais e a diminuição da qualidade genética das gerações subsequentes. Alguns estudiosos acreditam que Deus ajustou a longevidade humana para se adequar aos novos tempos e à nova realidade do mundo pós-dilúvio. Podemos concluir que, quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, tornando fácil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre parentes próximos persistiu por um longo período, até que, com o aumento da população, a proibição de relações sexuais entre parentes foi instituída para prevenir defeitos genéticos e problemas de saúde. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica, como está expresso em Atos 17:26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. A outra filha de Adão e Eva, mencionada no livro dos Jubileus, é Azura, esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Seu nome, associado ao céu azul ou ao lápis lazuli, simboliza pureza celestial e reflete a singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influenciou diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores na genealogia bíblica. Sete, que nasceu após a morte de Abel, foi designado por Deus para estabelecer uma nova descendência. Após a morte de Abel, Azura tornou-se esposa de Sete, e dessa união surgiram descendentes notáveis. Sete é uma figura-chave na genealogia bíblica e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa. Entre os filhos de Sete, destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual central nas tradições religiosas subsequentes. Outro descendente notável de Sete é Enoque, conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de andar com Deus e ser arrebatado para junto dele. A descendência de Sete também inclui Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio, cuja obediência e fé foram cruciais para preservar a humanidade e as criaturas vivas durante o cataclismo global. As linhagens de Caim e Sete, embora marcadas por escolhas morais e espirituais contrastantes, refletem a dualidade inerente à condição humana. Caim, como primogênito de Adão e Eva, trilhou uma trajetória de falhas humanas, enquanto a linhagem de Sete e Azura apresenta escolhas mais alinhadas com a vontade divina. Ambas as linhagens são essenciais para a narrativa bíblica, refletindo como escolhas morais e espirituais moldaram as gerações subsequentes. No entanto, vale ressaltar que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas judaicas e cristãs. As informações contidas nele sobre as filhas de Adão e Eva podem variar conforme diferentes interpretações e crenças religiosas. A Bíblia, por sua vez, é um livro sagrado que se concentra nas mensagens essenciais sobre a fé e o relacionamento com Deus, não buscando contar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Ela foca nas lições e ensinamentos fundamentais para a vida espiritual e moral, oferecendo uma visão do amor e da justiça divina, mas sem revelar todos os propósitos de Deus. Em Isaías 55, versículo 8 a 9, lemos: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. A sua presença aqui é muito importante para nós e para que possamos continuar trazendo mais conteúdo relevante, gostaríamos de pedir que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos.
Cada inscrição, curtida e compartilhamento ajuda a espalhar a mensagem e a fortalecer nossa comunidade. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as novidades. O apoio de vocês faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.